Anderson Carvalho, Nicola, Alan do Atlético, vai para o Palmeiras ou vai renovar com o Galo? Anderson, chequei com dirigentes dos dois clubes, tá? No Palmeiras há pessimismo, no Atlético há otimismo. Mas enquanto o martelo não for batido, acho que não dá para cravar. Anderson Carvalho perguntando sobre Arthur do Bragantino no Palmeiras. Uma pessoa do Red Bull Bragantino me informou. Red Bull que joga daqui a pouco às 21 horas. Inclusive faremos uma apostinha lá no Red Bull Bragantino em Água Santa, lá na Stake. Importante contar que o Red Bull Bragantino não acredita na possibilidade de o Palmeiras chegar no valor pedido pelos dirigentes de Bragança Paulista, tá? Pedrinho do Galo tem chance de ir para o Palmeiras. Prometo falar daqui a pouquinho sobre o Palmeiras. Não vamos queimar todos os nossos cartuchos de uma vez só. Palmeiras vai deixar para contratar só no segundo semestre mesmo? Pergunta do Andrei Gigli. Andrei, o Palmeiras ainda está tentando. Um volante e um atacante de lado de campo, mas sem grande entusiasmo, sem grande pressa, bem ao estilo Anderson Barros e Leila Pereira. O Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não contratou. O sinal de alerta já foi ligado, porque se o Palmeiras não contratar até 3 de abril, só vai poder contratar a partir de 4 de julho. E aí a janelinha de um mês, o Palmeiras vai passar boa parte, toda a primeira fase, né? Toda a primeira fase de grupos sem reforços, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E essa é a preocupação do Abel, né? Como você vai gerenciar o elenco, que ficou bem mais curto, para 3 competições, tá bom? Valtinho Otto. E quando será que a FIFA puniu o Palmeiras com o transfer ban? A diretoria incompetente não consegue contratar ninguém. Não puniu. Mas a piada foi boa, cara. Eu gostei, Valtinho. O Palmeiras está cumprindo. É o primeiro clube que se autopuniu, né? Não vamos contratar, estamos proibidos de contratar. E assim, o Palmeiras perdeu jogadores. Não é que não saiu ninguém, né? Saíram 2 titulares absolutos, o Danilo e o Scarpa. Aí o Palmeiras perdeu vários reservas, uns pouco importantes, como por exemplo o Jorge. Mas aí você perde o Wesley, você perdeu o Merentiel, o Kusevich, enfim. Saíram 8 atletas da temporada passada em relação a essa. Óbvio que várias dessas posições foram ocupadas por jogadores da própria base, mas é sempre bom contratar, né? Nicola, o Lucas Veríssimo seria titular no Palmeiras? Seria. O Lucas Veríssimo, que jogava no Santos, seria titular. No Santos e no Benfica até se machucar, seria. E aí, Ivan, só para justificar a minha impressão, o Veríssimo seria convocado para a seleção brasileira. Ele estaria na Copa do Mundo como quarto zagueiro, atrás do Marquinhos, do Thiago Silva e do Militão. Ele só não foi convocado porque ele acabou passando por uma cirurgia que o deixou quase um ano de fora, cirurgia no ligamento do joelho, recuperação mais lenta, e aí quando ele volta, o Benfica super encaixado, o trabalho do treinador alemão lá no Benfica é espetacular, e tá difícil para ele jogar lá. Só importante contar, acho que foi o Bruno Andrade, foi o Walking cravou, que o Veríssimo tá voltando ao futebol, tá voltando não, que o Veríssimo está procurando clubes no Brasil, a ideia dele voltar para o Brasil para jogar em algum time que vai brigar por títulos. Essa seria a condição, enfim, porque ele entende que se voltar para um clube brasileiro para brigar por títulos, ele vai ter a chance de voltar à seleção ou de partir para outro clube do futebol europeu. Conversei ontem, durante a live, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Veríssimo. E ele falou, Nicola, chance zero do Veríssimo voltar ao Brasil. Eu falei, mas e aí, ele vai para onde? Vai ficar no Benfica. Eu falei, mas ele não está jogando. Ele falou, o Veríssimo sabe o que aconteceu. Ele se machucou, ficou um ano fora, o time encaixou, tá voando, não tem nem o que ele reclamar, mas ele vai esperar a oportunidade dele no Benfica. Benfica que inclusive está nas quartas de final da Liga dos Campeões, vai pegar a Inter de Milão, e a Inter, se não abrir o olho, vai ser eliminada, tá? E aí, só para completar, o Benfica tinha no sábado o melhor ataque do futebol europeu na temporada, com mais gols do que Manchester City e também Bayern de Munique, tá? Só para vocês entenderem a fase do time do Roger Schmidt, esse é o nome do técnico alemão que dirige o Benfica. Nicola, hoje no UOL, Bruno Andrade falou que o Palmeiras vai contratar 3 jogadores, sendo um deles volante colombiano. Você sabe algum nome? Rodrigo Ferreira Bal. Volante colombiano, o primeiro nome que me vem à cabeça é o do Richard Rios, que desde o fim de semana o UOL tem tocado nesse nome, tem dito que há um interesse. Chegaram a dizer até, não sei se foi o UOL, mas teve gente gravando que o Richard Rios já teria passado por exames médicos para fechar com o Palmeiras. O Palmeiras nega essa realização de exames médicos, e a fonte que eu conversei no Palmeiras, ela disse, Nicola, o Richard é bom jogador, mas não é o 5, a gente está buscando um 5, né? E de fato o Richard está bem longe de ser um 5. A ideia do Palmeiras era ter o Matheus Fernandes, que está jogando no Red Bull Bragantino como primeiro volante, só que o Red Bull já disse que vai comprá-lo, e a ideia era fechar com o Alan. Esses dois seriam os volantes do momento para o Palmeiras.
contrataria o Alan por 11, 12 milhões de euros do Atlético e traria de volta o Matheus Fernandes do Red Bull. O Red Bull vai bancar 1.600.000 euros para ficar com o Matheus Fernandes e o Galo está relutando a ideia de liberar o atleta, mesmo com uma compensação financeira muito boa. O Galo tinha pago 3,5 milhões de euros, tinha a chance de vender agora por 12. Bastante diferença, certo? Omar Veiga. Boa noite, Nicola. Sabe algo sobre Richard do Guarani no meu Verdão? Então, falei agora há pouco, mas não custa repetir até na audiência rotativa do YouTube. Sobre o Alan. O Palmeiras não desistiu, mas o negócio é tratado como muito difícil. Porque o Atlético não quer vender o Alan, e inclusive está tentando a renovação do contrato. Um dos empresários do Alan me falou que a ideia dele era jogar no Palmeiras, diante da insistência do Galo, ele já está cogitando renovar o contrato com um bom aumento salarial para ficar no Atlético. Sobre o Arthur, houve uma consulta, o Red Bull pediu um valor, e o próprio Red Bull acha que o Palmeiras não vai chegar no valor pedido. Sobre o Richard Rios, é um dos vários nomes levantados, aventados, analisados durante o Campeonato Paulista, bem avaliados, inclusive, mas o que pega hoje é encaixar o Richard Rios na função de 5, de primeiro volante. E a busca hoje do Palmeiras é por um 5, alguém que possa desafogar o Zé Rafael. O Abel até estava contando na entrevista de ontem, depois do jogo, vitória contra o Ituano, que convencer o Zé Rafael a virar um 5 foi difícil. Porque o Zé gosta de marcar gol, gosta de pisar na área adversária e na função de primeiro volante, o Zé fica muito distante, o Zé Rafael, né? Fica muito distante do gol adversário. Mas o Abel estava contando que conversou com ele e conseguiu demovê-lo dessa ideia. Vamos lá. O Ivan Marques. Nicola, esse Richard Rios é tão bom assim? Todo time quer, cara. É bom, mas não é bom. Não, eu tô estranhando um pouquinho essa obsessão pelo Richard Rios. Ele é jogador da base do Flamengo. Inclusive, o Rubro Negro tem 15% do valor de uma venda futura do Richard Rios, tá? E o Guarani estava pedindo pelo menos 15 milhões de reais para fazer negócio. Nicola, procede a informação que a Leila vai integrar o conselho do governo do Lula. Creio que, como dona da Crefisa, faz o que quiser. Porém, como presidente do Palmeiras, creio que pode haver alguma retaliação da torcida. Caramba, Renan. Isso aqui é sério, cara. Isso aqui é bem sério. Renan, eu tô printando a sua mensagem. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa que é muito próxima a Leila, e especialmente do marido dela. Essa pessoa para quem eu vou mandar, ela é mais próxima do marido até do que da Leila. E o marido tem enorme influência na Leila, né? Boa noite. Tudo bem por aí? Tem alguma coisa de verdade nisso? Leila apoiando Lula? Apoiando não. Como é que é? Lula. Mandei aqui, tá? Procede a informação. Assim que tiver essa resposta, já conto para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum superchat e a gente já vai pro grande resumão da live, tá? Fala, torcedor palmeirense, se inscreve no canal e deixe seu like para estar recebendo todos os dias vídeo do Palmeiras com corte de notícia do canal do Nicola. Tamo junto.